Estamos de volta a mais um Bom Apetite. A receita de hoje é americana, com temática e ótima para trabalhar com crianças. Não sai daí para não perder o que vamos aprender hoje. No programa de hoje, a nossa convidada trabalha já há 8 anos na área de gastronomia, mas hoje é receita de confeitaria. A Vanessa Pacheco vai nos ensinar. Conta pra nós, Vanessa. Fazer donuts. E por que tu escolheu essa receita? Assim, de onde veio a ideia de hoje preparar, ensinar pra nós donuts? Bom, essa receita é uma receita americana e ela é uma receita muito simples, e aí também a gente pode estar trabalhando com crianças, a gente pode estar trabalhando com várias cores e texturas, e ela fica uma receita super legal, além de saborosa. Então, vamos fazer como que se prepara assim o primeiro passo. Tá. Então eu vou iniciar aqui pela massa. Eu vou pegar então a farinha, vou misturar com o açúcar. Essa é farinha de trigo? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Vou misturar o açúcar. O açúcar eu tô vendo que tu tá usando refinado, não tem diferença. O açúcar refinado ele é o ideal em função da diluição, né? Ele vai diluir melhor na tua receita. Então o ideal é que a gente trabalhe com o açúcar refinado, tá? Vou misturar ele bem aqui na minha preparação. E aí eu vou vir e vou colocar o fermento, tá? O fermento biológico seco esse, que ele é granuladinho. Vou misturar também. E essa diferença do fermento também tem algum motivo? Se usar algum outro fermento? Olha, é diferente? É diferente. O fermento químico geralmente é o fermento para bolo, né? E o fermento biológico é o fermento para pão. Eu posso também estar utilizando o fermento fresco, né? Aqueles que vêm no mercado. E aí eles estão sempre na parte da refrigeração. Eu posso usar esse ou outro. Tá? Mas no resultado eles vão ser iguais. Ah. Tá? Esse aqui ele vai dar o tempo de fermentação um pouquinho mais rápido do que o fermento fresco. Tá? E finalizar com o sal. Então eu misturei aqui todos os secos. E agora eu vou acrescentar aos poucos o leite até dar o ponto aqui na minha massa. O leite é bem pouquinho, quanto que você tá usando? O leite ele tá pesado também, tá? Então é cerca de 100 ml aqui de leite para essa receita. Porque aí os ovos e a manteiga eles também vão ajudar a dar textura na minha massa. Claro. E essa receita que você tá preparando hoje, ela rende assim para mais ou menos quantas pessoas? Olha, ela rende uma média de... dá para atender acho que umas 10 pessoas aqui. Que ela rende bastante, depende também do tamanho e a pesagem que tu vai fazer das rosquinhas. Então aqui eu coloquei todo o leite e agora eu vou vir e vou colocar os ovos. E é normal ele ficar assim ela meio... fica um pouquinho ressecada, porque aí depois com a gordura ela vai ajudar a dar o ponto nessa massa. Bom. Tá? 2 ovos com a gema ovos. E clara. Gema e clara, ovos inteiros. Tem que botar a mão na massa mesmo, né, Vanessa? Tem que botar a mão na massa. Esse é o ideal pra gente conseguir dar o ponto, ó. Pressionando aqui e homogeneizando, ó. Tu pode ver que ela já quer dar uma maciada aqui, ó. Ela já tá fazendo menção de unir aqui a massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir trabalhar com ela na bancada e aí no finalzinho ali eu vou acrescentar então a minha manteiga. O ideal sempre é que a manteiga ela esteja em temperatura ambiente ou ponto pomada, como a gente chama. Então, se acontecer dela estar um pouquinho dura, eu posso colocar ela um pouquinho no micro, cerca de 10 segundinhos. Então, não tirar a manteiga, recém tirar a manteiga da geladeira e já usar, deixar ela... O ideal é que daqui a pouco, se tu vai fazer a receita durante a tarde, tu opte de manhã tirar ela. E aí tu já pode estar utilizando. Umas horas antes, retirar da geladeira. Umas horinhas antes. Claro que dependendo do nosso clima, às vezes não é o suficiente, né? Então, às vezes a gente tem que dar uma aquecida. Mas cerca de 10 segundinhos no micro já é o suficiente. Sim. Ó, ela tá um pouquinho durinha, tá? Mas ela já uniu e é agora, então, que eu vou levar
a manteiga para aquecer 1 minutinho e colocar na preparação. Então agora aqui que a minha massa ela tá ficando um pouquinho firme, eu vou ir pro micro e aquecer a minha manteiga, 10 segundinhos. A minha manteiga então, ela tem que estar macia, tá? Mas ela não pode estar derretida. Então eu vou vir com ela aqui. Ela é uma quantia bem grande de manteiga, É uma quantia bem né? grande porque a manteiga ela vai ajudar aqui a dar sabor e textura na minha massa, tá? O ideal sempre é que a gente trabalhe com manteiga nessa preparação, tá? Não substituir por óleo ou margarina, porque ela influencia diretamente a questão do sabor. Então a massinha estava grudentinha no início, né? Às vezes pode ser necessário que a gente coloque um pouquinho mais de farinha, só para ajeitar aqui e ela desgrudar da mesa mesmo. Então vai precisar um pouquinho só mais de farinha, só para ajudar a dar o ponto na massa. Eu vou colocar a farinha aqui só até desgrudar da bancada e eu conseguir sovar essa massa. Agora a farinha ela tem a função da finalização, Da né? finalização. Não tem uma Então, medida certa. Não tem uma pra- medida certa de receita. Receita para receita ela pode variar aqui. E eu vou trabalhar com a minha massa agora até alisar ela. Agora eu vou pegar essa massa então e eu vou levar ela para descansar. O ideal é que ela dobre de volume. Dependendo do clima, ela pode demorar um pouquinho mais. Então, em dias frios, às vezes vai demorar um pouquinho mais para crescer. E em dias quentes, ela vai crescer um pouquinho mais rápido. Tá? O ideal, então, é que eu coloque aqui um saquinho ou passe um filme para a massa não se ressecar nessa parte de cima. Bom, pessoal, a Vanessa aqui, ela botou um papel filme pra massa não ressecar, Para a massa isso, não né? ressecar, isso aí. E vamos deixar mais ou menos uma meia hora, depende do clima. Depende do clima, que nem hoje tá um pouquinho melhor, a gente vai deixar uma média de 40 minutos, 30 a 40 minutinhos. E em dias frios, o ideal é 1 hora e meia, tá? Mas Indicado também deixar em lugares mais quentinhos, isso, talvez. próximos ao calor, daqui a pouco próximo ao fogão, enquanto a gente estiver cozinhando, daqui a pouco dentro do forno, eu posso ligar um pouquinho o meu forno, colocar uns 50 graus, depois desligo ele, coloco o pão ali para ajudar no crescimento. Mas isso principalmente quando for inverno, quando tiver um dia bem frio. Mas como nós, na TV é tudo muito rápido, a gente já tinha uma massa Tá, que massa, pronto. tinha descansado, né, Vanessa? Isso aí. Mostra pra nós ali como que... Essa Que ela massa aqui, fica. então, ela tá bem levinha, ela chegou a dobrar o volume dela. Esse é o ideal, não tem um tempo correto de descanso, o ideal é que ela dobre o volume. Então eu vou vir pra bancada. E é normal ela dar uma molhadinha assim de novo no descanso ou não? Geralmente ela fica igual como... Ela fica mais maleável, né? Ela fica mais molinha, então depois se tu quiser conferir aqui, ela fica um pouquinho mais maleável. Porque junta ar no processo de fermentação, né? Então eu vou dar mais uma amassadinha nela aqui, cuidando para não tirar todo o ar. E aí eu vou pegar aqui a farinha, borrifar mais um pouquinho para eu começar a modelar os meus donuts. Você falou cuidando pra não tirar todo o ar da massa. Todo o ar da massa, porque isso influencia na leveza dela, né? Ah, então não é pra sovar igual tava Não sendo é pra sovado sovar, antes. isso. Uma sovada Só mais tirar leve. aqui, isso, bem levinho. E agora eu vou botar um pouquinho de farinha e eu vou abrir essa massa, tá? O ideal sempre é que no momento de abrir eu deixe a massa bem lisinha, porque senão no momento da fritura ali dos donuts vão aparecer as rachaduras. Então ela tem que ficar bem uniforme e lisinha como ela tá aqui. Porque se ela ficar com alguma rachadura ou ela ressecar no processo da fermentação ali, não vai ficar bonito os nossos donuts. Essa ficou bem no ponto, né? Porque em nenhum momento ela trinca, fica com rachadura. Ela tá bem lisinha. Enquanto eu vou cortando eles aqui, então eu vou aquecer a panela com o óleo. E a grossura, gente, ela é menos que um dedo mindinho, assim, né? Meio Já tá bom. centímetro já tá bom. Não precisa ser muito grossa, porque também ela vai crescer um pouquinho. Então aqui eu coloquei o óleo para aquecer e eu vou voltar então e vou para modelar os meus donuts.
E os donuts, o indicado eu tô vendo que é pra fazer as forminhas do... O ideal seria tu ter um cortador, né? Ou se tu não tem também, tu pode fazer umas minhoquinhas e modelar com as mãos. Assim, com o cortador é legal porque tu consegue padronizar todos. Então vão ficar todos do mesmo tamanho, mais ou menos com a mesma pesagem. E às vezes, se o pessoal quiser também fazer, tem forminhas diferentes com outras formas, é livre. Pode fazer em outros modelos também. Tem alguns modelos também que eles não têm o furo no meio. Lá em casa, a minha mãe tinha mania, fazia um outro biscoitinho que a massa era muito semelhante. E aí também a gente usava o outro lado dos copos, né? Que aí conseguia fazer Fica legal, pode achar outra coisa para substituir esses tipos de cortador aqui sem problema nenhum. Esses aí são mais fáceis porque eles cortam mais fáceis, né? Mas pode ser um copo também, alguma xícara e alguma coisa um pouquinho mais fininha para dar assim o formato, sem problemas. Eu vou vir aqui então, vou começar a cortar os círculos. E agora eu vou vir no meio para dar o formato de rosquinha. O ideal é que eu centralize bem, tá? Para não ficar nada tortinho. Então eu vou centralizar aqui e vou furar. Aqui a gente tem a nossa primeira rosquinha. E assim por diante. O ideal sempre que eu trabalho então com a bancada com a farinha para a massa não ficar grudando e também não se perder o formato aqui. Então aqui eu já tirei uma parte e sobrou ainda um pouquinho de massa. Eu vou colocar aqui um saquinho plástico para essa massa não ressecar e eu vou começar a fritar esses aqui. Mas pode-se ficar repetindo o processo até finalizar a massa. Então vem, corta as rosquinhas, dá o formato nelas, sova um pouquinho a massa de novo, deixa ela lisinha, abre com o rolo e recorta novamente. Tá? Ó, vou botar um saquinho e envolver aqui a minha massa. E o saquinho, ele serve para o oxigênio, não a massa? Para não ressecar a massa também, tá? É essa a principal função. Então eu peguei aqui as rosquinhas, o meu óleo ali já está aquecido e eu vou começar a colocar elas aos poucos, tá? O ideal, pessoal, é que a temperatura esteja numa média de 170 graus, tá? Que a rosquinha ela vá até o fundo da panela e ela vá voltando. Por quê? Como ela é um pouquinho grossa, a gente tem que ter esse cuidado com a temperatura, senão ela pode ficar crua no centro, tá? E aí não fritar uniformemente. Se tiver pelando de quente o óleo, aí não dá certo. Isso aí. Então, vou vir. Ó, aqui eu tô tirando então algumas já, ó. Elas estão douradinhas. Bem rapidinho, Bem Vanessa. rapidinho. Tá. E assim eu vou colocando. O que a gente pode fazer pra pessoa que daqui a pouco tem medo pra não passar a temperatura? Coloca um pouquinho de massa e vê conforme ela vai. Se ela tá fritando muito rápido, escurecendo muito rápido, é porque a temperatura tá um pouquinho alta. Se a massa tá subindo devagarinho ali, como a gente falou, e a fritura ela tá lenta, assim, é o ideal pra gente estar fritando os donuts. Agora vamos finalizar, né, Vanessa? Bom, agora a gente vai finalizar os donuts. Eles estão aqui fritinhos. Eu peguei aqui alguns confeitos, tá? Isso pode variar. Eu peguei o chocolate preto também, pode ser um chocolate branco, pode ser alguma outra cobertura. E eu vou derreter então esse chocolate aqui. Vou colocando sempre aos pouquinhos no micro, tá? Uma média, dependendo do volume, a quantidade de chocolate que tu tiveres. 30 segundinhos, 1 minuto. Sempre para e vai mexendo pro chocolate não queimar. Eu tô mexendo aqui o chocolate, tô colocando aos pouquinhos para ele não queimar. Então eu vou botar aqui uma média agora de 30 segundinhos. Tiro do micro-ondas e volto a mexer. Tá.
Então aqui eu misturei 2 chocolates, eu misturei chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Pode ser também só um chocolate ao leite, se a gente vai trabalhar com criança, porque ele é um pouquinho mais doce. Ou também, se é para adulto, chocolate meio amargo. Chocolate branco também, se Chocolate branco também pode ser usado. E o legal do chocolate branco é que daqui a pouco tu pode colocar um corante também. E aí dá uma cor na preparação, tá? E a Vanessa, antes eu questionei ela, o material dela é inox, tá, pessoal? Daqui a pouco não confundam com alumínio, que o micro-ondas não é especial. Ela tá usando inox, aí o inox pode, né, Vanessa? Pode usar. Só tenham certeza do material que vocês vão colocar, pessoal, pra não dar problema. Tá? Então aqui os meus donuts estão frios, o chocolate derretido. Eu vou vir com vou mergulhar aqui. Que delícia! Olha que coisa bonita, gente. Ah, tem alguns que também, ao invés de usar o chocolate, é mais gostoso. Mas eu já vi uns que ele é... Eu esqueci o nome daquele... Fracionado? É, fica branquinho. O fondant. O fondant também pode ser usado, ele vai ficar um pouquinho mais doce, a tua preparação, né? E o legal também é que tu pode botar corante. Então eu banhei aqui todos os meus donuts e agora eu vou finalizar com os granulados, tá? E o chocolate puro, assim, igual você misturou 2, mas ainda é só chocolate. É só e chocolate. daí ele vai ficar molhadinho assim mesmo, né? Ele dá uma secadinha, tá? Dá. Ele demora um pouquinho, mas ele seca. Que às vezes misturam outras coisas, mas daí eu acho que é pra deixar o chocolate mais rápido, durinho, né? Isso mesmo. Ele vai demorar um pouquinho. Claro, se estiver frio, ele vai secar um pouquinho mais rápido, né? Mas quente... Mas nesse caso é uma receita que até que é bom comer ele assim, mais molhadinho. Mais úmido, é verdade. E chegou a melhor parte do Bom Apetite, que é provar os donuts e ver como que ficou essa receita. Posso pegar aqui um, Vanessa? Com certeza. Vou pegar o rosinha pra ver como ficou. Não tem, né? Chocolate como cobertura é maravilhoso. Muito gostoso, gente. Um lanchinho da tarde fica show. E os blossoms também derretem um pouquinho, Derretem, eles são à base de chocolate e aí ele dá um sabor. Esse é de morango, por exemplo. Eu senti, eu vi bem gostoso. Uma ideia bem legal. Bom, pessoal, vamos dar uma conferida então agora na lista de ingredientes que a Vanessa usou, recapitular aí a ordem que ela preparou os donuts. Ingredientes para donuts: 10 gramas de fermento biológico, 100 ml de leite, 500 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga, 2 ovos, uma pitada de sal e 200 gramas de chocolate ao leite. Os confeitos são a gosto. Bom, pessoal, o Bom Apetite está chegando ao final, infelizmente, né, Vanessa? É verdade. Gostaria de te agradecer por ter nos ajudado, ter nos ensinado essa receita. Ficou muito bom. Pessoal, apesar de ser fritura, a massa ela ficou bem levinha, bem sequinha. Receita bem legal aí, dica para café da tarde ou para o filho levar de lanche na escola. Bem legal mesmo. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. E quem sabe na próxima vez, né, Vanessa? Com certeza, sempre serão bem-vindos aqui. Bom, vamos ficando por aqui e até o próximo Bom Apetite com muito mais sabor para sua vida.